Secretário, o que muda agora com esse novo decreto? Um decreto que passa a vigorar amanhã, no fim da Piracema, a essência da mudança, primeiro, os pescadores amadores e esportistas vão poder levar um exemplar de qualquer espécie, aquela que está definida na legislação, respeitando, obviamente, o tamanho mínimo e aqueles que tiverem o tamanho máximo. Além disso, cada pescador poderá também levar 5 piranhas, então, além de um exemplar, 5 piranhas. Então, a gente mantém o princípio aí do pesca e solte. E também houve uma alteração nas medidas. As medidas, principalmente as medidas máximas, foram ampliadas em relação ao primeiro decreto, né, de tal forma que a gente conseguiu, através de pesquisa, através de dados aí também da prática dos pescadores, a gente conseguiu aumentar um pouco essas medidas de tal forma que a gente preserve as espécies, principalmente as nobres, com tamanho de reprodução dentro do rio. Então, essencialmente foram essas medidas, incluindo também o tambaqui, que é um peixe exótico, na lista de exóticos, de tal forma que ele não tenha cota. Todo peixe exótico ele não tem cota, tem uma lista prevista desses peixes que não estão estabelecidos na cota. Cidades ribeirinhas, nessas cidades sempre existe a preocupação com aquela pesca de subsistência. Qual foi a medida que contempla esse aspecto? Isso. Quando nós estabelecemos a cota zero e proibir o transporte, esses ribeirinhos, eles estariam afetados diretamente, porque eles não poderiam fazer a sua pesca difusa ali e fazer o consumo. Com a medida de um exemplar, ele se enquadra na mesma medida, então ele vai poder consumir, não existe limite para consumo na beira do rio, e quando ele for transportar, vamos supor uma pessoa que mora em Porto Mutim, Corumbá, Anastácio, ele vai transportar dentro das medidas e vai poder fazer o consumo. Então, essa foi uma medida importante para atender principalmente as 1.500 famílias, que a gente chama de pesca difusa, que é aquele que ele vai na beira do rio para se alimentar do peixe, não é para comercializar, não é para fazer a venda. Então, esse também foi um foco importante para a gente atender essas 1.500 famílias no estado. Muda alguma coisa para os pescadores profissionais? Pescadores profissionais já estava previsto na legislação os 400 quilos que cada um deles tem. O que muda, nas chamadas espécies nobres, nós estabelecemos o tamanho máximo que não estava previsto na legislação anterior. Já estava previsto no decreto, mas eles fizeram uma reivindicação que a gente estudasse um pouco as medidas e nós ampliamos as medidas em relação ao decreto. Então, o único impacto direto é exatamente que eles também passam a respeitar o tamanho máximo dos peixes. Lembrando que o dourado continua fora dessa lista. Lembrando que os rios que são proibidos de pesca estão mantidos, nós temos uma série de rios como o Salobra, que é proibida a pesca, e também o dourado, que é uma lei estadual, continua proibido tanto a pesca, a comercialização e o transporte. E por fim, com relação à pesca, e em especial aquela que atrai os turistas de Mato Grosso do Sul para cidades ribeirinhas como Porto Mutim, Corumbá e as cidades da Bacia do Paraná, quais são as preocupações para que essa demanda de pescadores na área do turismo seja mantida de forma equilibrada e respeitando o meio ambiente? Eu acredito que a medida ela traz no seu escopo exatamente essa possibilidade. Nós tínhamos aí uma reivindicação, principalmente das pousadas, que tivesse pelo menos a possibilidade de um exemplar. Então nós atendemos através dessa forma. Aquele pescador que ainda vem fazer a pesca. Mas lembremos, um exemplar. Ele não vai vir pescar para pegar um exemplar, ele vai pescar 10, 15 exemplares. Quanto mais peixe não tiver, mais atrativo o estado. Então acho que a medida traz também a possibilidade de a gente continuar com a nossa atração no pesca e solte. O estado continua com uma atividade de pesca e solte com a possibilidade de você levar um exemplar. O governo do estado já tem... Né, secretário? Oi? Um exemplar por autorização. É um exemplar por carteirinha. Cada pescador ele só pode pescar se ele estiver licenciado. Então esse pescador que estiver licenciado, ele poderá levar um exemplar. O senhor citou estudos que a Embrapa está executando com relação à reprodução dos peixes do estado, a reposição de matrizes, etc. E já existe alguma estimativa de quanto tempo o governo do estado deve adotar uma medida tão drástica? Veja o seguinte, nós estamos colocando a medida, mas a ideia é, através da Câmara Setorial, a gente continuar fazendo a avaliação. Mas a gente não consegue fazer uma avaliação num prazo aí de 3 a 5 anos. Então, no mínimo, durante 3 anos, nós temos que avaliar para depois tomar alguma outra medida, seja ela de flexibilização ou não, ou inclusive de restrição. Mas agora nós vamos passar por de avaliação. Mas é um período longo, não dá para em um ano ter um resultado. Então a gente pensa aí no prazo de 3 a 5 anos para poder avaliar os estoques pesqueiros, avaliar todo o fluxo de peixe no estado, e aí implica também condições de rio, condições de navegabilidade de rio, condição de manutenção ambiental desses rios para que a gente tenha uma reprodução adequada. Vamos encerrar, pessoal? Essa, por favor, a gente encerra. Da Câmara Setorial, como é que ela vai ser criada, qual é o objetivo dela, o que vocês vão discutir, como é que vai ser essa periodicidade? A Câmara Setorial, na verdade, ela surgiu quando nós começamos a trabalhar com a questão toda da política de pesca. A gente viu o conjunto de atores que tem.
com interesses diferentes, legítimos, mas diferentes, e a dificuldade que nós tivemos de conciliar toda essa demanda de atores. Então a Câmara Setorial traz exatamente esse foco. Nós vamos trazer todo o trade, vamos chamar assim, de pesca do Estado para dentro dessa Câmara, exatamente para conhecer as reais demandas, aonde está impactando mais a nossa medida, aonde impacta menos, quais são os principais problemas. Então a ideia é criar exatamente um grupo para fazer essa discussão. E a Câmara Setorial, a gente entendeu que é aquela de melhor estrutura, porque ela é bastante flexível na sua montagem, quem pode participar. Então, por isso, a Câmara Setorial vai ter o objetivo de começar, inclusive, a construir uma nova política de pesca para o Estado. O objetivo já é a gente começar a pensar numa nova lei de pesca para o Estado de Mato Grosso do Sul. Do Paraná, quais são as preocupações para que essa demanda de pescadores na área do turismo seja mantida de forma equilibrada e respeitando o meio ambiente? Eu acredito que a medida ela traz no seu escopo exatamente essa possibilidade. Nós tínhamos aí uma reivindicação, principalmente das pousadas, que tivesse pelo menos a possibilidade de um exemplar. Então nós atendemos através dessa forma. Aquele pescador que ainda vem fazer a pesca, mas lembra, é um exemplar. Ele não vai vir pescar para pegar um exemplar, ele vai pescar 10, 15 exemplares. Quanto mais peixe não tiver, mais atrativo o Estado. Então acho que a medida traz também a possibilidade de a gente continuar com a nossa atração no pesca e solte. O Estado continua com uma atividade de pesca e solte com a possibilidade de você levar um exemplar. O governo do Estado já tem... Né, secretário? Oi? Um exemplar por autorização. É um exemplar por carteirinha. Cada pescador ele só pode pescar se ele estiver licenciado. Então esse pescador que estiver licenciado, ele poderá levar um exemplar. Substitua estudos que a Embrapa está executando com relação à reprodução dos peixes do Estado, a reposição de matrizes, etc. E já existe alguma estimativa de por quanto tempo o governo do Estado deve adotar uma medida tão drástica? Veja o seguinte, nós estamos colocando a medida, mas a ideia é, através da Câmara Setorial, a gente continuar fazendo a avaliação. Mas a gente não consegue fazer uma avaliação num prazo aí de 3 a 5 anos. Então, no mínimo, durante 3 anos, nós temos que avaliar para depois tomar alguma outra medida, seja ela de flexibilização ou não, ou inclusive de restrição. Mas agora nós vamos passar por de avaliação. Mas é um período longo, não dá para em um ano ter um resultado. Então a gente pensa aí num prazo de 3 a 5 anos para poder avaliar os estoques pesqueiros, avaliar todo o fluxo de peixe no Estado, e aí implica também condições de rio, condições de navegabilidade de rio, condição de manutenção ambiental desses rios para que a gente tenha uma reprodução adequada. Vamos encerrar, pessoal? Começa, por favor, a gente encerra. Da Câmara Setorial, como é que ela vai ser criada, qual é o objetivo dela, o que vocês vão discutir, como é que vai ser essa periodicidade? A Câmara Setorial, na verdade, ela surgiu quando nós começamos a trabalhar com a questão toda da política de pesca. A gente viu um conjunto de atores que tem com interesses diferentes, legítimos, mas diferentes, e a dificuldade que nós tivemos de conciliar toda essa demanda de atores. Então a Câmara Setorial traz exatamente esse foco. Nós vamos trazer todo o trade, vamos chamar assim, de pesca do Estado para dentro dessa Câmara, exatamente para conhecer as reais demandas, aonde está impactando mais a nossa medida, aonde impacta menos, quais são os principais problemas. Então a ideia é criar exatamente um grupo para fazer essa discussão. E a Câmara Setorial, a gente entendeu que é aquela de melhor estrutura, porque ela é bastante flexível na sua montagem, quem pode participar. Então, por isso, a Câmara Setorial vai ter o objetivo de começar, inclusive, a construir uma nova política de pesca para o Estado. O objetivo já é a gente começar a pensar numa nova lei de pesca para o Estado de Mato Grosso do Sul. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.